Isaías, capítulo de número 53. Aleluia. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. 53 de Isaías, versículo 1. Aleluia. A minha tradução é um pouco diferente, atualizada, não é? Mas as palavras têm o mesmo significado. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Tome o seu assento, glorificando e adorando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não precisa nem explicar porque o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. É uma profecia atrás da outra, apontando para o Messias, apontando para o Salvador que viria 600 e tantos anos após, mais de 6 séculos depois, ou seja, 6 séculos antes, Deus usou a boca do profeta Isaías para trazer esta profecia ao povo de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. E o capítulo 53 especificamente, aleluia, o capítulo 53 traz detalhes, traz riquezas de detalhes, mostrando o que sofreria, o que viveria, que preço alto pagaria o Messias pelo pecado da humanidade.
Aleluia, louvado seja Deus. Então, o capítulo 53, aleluia, é conhecido especificamente como o Evangelho do Antigo Testamento. Aleluia, de tanta riqueza de detalhes que Deus revelou ao profeta Isaías, para que ele proclamasse a nação de Israel, para que ele proclamasse ao povo de Deus o que o Messias sofreria na terra, pagando o preço por nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então, encontramos aqui no capítulo 53 riquezas de detalhes, extraordinários detalhes da Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o Messias, ele na verdade viria para se entregar pelo povo de Israel, para pagar o pecado do povo de Israel. Aleluia. Mas aqui o escritor, o profeta Isaías, ele é detalhista quando ele fala, aleluia, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Louvado seja Deus. Então ele já estava mostrando que para quem o Messias viria, este povo não creria na pregação do Messias. Aleluia. E aí o versículo 2 ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Faz-nos lembrar que certa vez, quando um dos discípulos foram apresentar Jesus a outro, disse: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei um personagem importante e ele pode ser o Messias. E alguém disse: mas como é que pode vir alguém importante da Galileia, alguém com tamanha importância vindo de Deus da Galileia? Isso é impossível. O seu próprio povo não cria que da Galileia fosse nascer este broto tenro, este broto importante, este broto firme, que mais tarde traria a salvação para toda a humanidade, já que o povo de Israel não aceitou, não recebeu o Messias. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus disse que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem criados novamente, filhos de Deus. Aleluia. É interessante que eu lia um texto sobre ser filho de Deus. Aleluia. Na verdade, as pessoas pensam e querem aceitar que todos são filhos de Deus, e na verdade Jesus falou que somente a todos os que crerem nele, crerem no Senhor Jesus, aceitarem o Senhor Jesus, que serão feitos filhos de Deus. Fora isso, enquanto não crerem, enquanto não aceitarem o Filho de Deus como Salvador de suas vidas, não serão filhos, serão apenas criaturas, como são essas árvores que estão à nossa frente. Seres humanos que não aceitam o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário, são seres, são criaturas como as árvores, como as montanhas, como a natureza. Ou seja, tem valor, mas não vão morar no céu, porque não receberam o Filho de Deus como Senhor, Salvador e pagador do preço
preço que devíamos a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quiser baixar um pouquinho, pastora, que eu falo muito alto. Aleluia. Então neste capítulo 53 nós somos transportados para um cenário onde o servo sofredor é apresentado de uma maneira surpreendente. Aleluia. 6 séculos antes, ninguém sonhava com a vinda do Messias, ninguém esperava que o Messias viesse naquela época, e o Messias e o profeta Isaías já descrevia alguém que seria desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com sofrimentos. No entanto, à medida que a narrativa do profeta avança, torna-se claro que este servo sofredor carrega não apenas as suas dores, mas também as dores e pecados de toda a humanidade. Aleluia. Faz nos lembrar que quando apresentaram uma cruz para Jesus carregar, dizem os historiadores, os grandes estudiosos, que a cruz não era para o tamanho dele. Aleluia, porque a cruz não era para ele. Aleluia. Fizeram uma cruz de última hora para entregar para ele, porque ele estava sendo julgado, mas não acharam culpa nele. Ele tinha tudo para ser absolvido. Aleluia. A culpa que ele tinha não aparecia, ninguém achava. Os grandes doutores do judaísmo se reuniram no sinédrio e não acharam culpa em Jesus. Mas Pilatos disse: mas como é que pode? Este homem vocês trazem à minha frente, vocês trazem a mim, vocês são os juízes, vocês são os conhecedores, vocês é que acusam, mas eu não acho culpa nele. Aleluia, louvado seja Deus. Então, por isso, na última hora, Pilatos não quis, se acovardou, não quis inocentar o inocente. Ele apenas foi até a pia, lavou as suas mãos e disse: é para vocês, é de vocês. Se vocês estão condenando ele sem culpa alguma, eu lavo as minhas mãos. O problema é de vocês. Aleluia. E lá fora a multidão gritava que o sangue dele caia sobre nós. Meu Deus, a multidão gritando: mata-o, crucifica-o, mesmo com ele, mesmo os juízes comprovando a sua inocência, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, solte o Barrabás, solte o ladrão, solte o malfeitor, inocente o culpado e crucifique o inocente. Aleluia. Mas Isaías já escrevia isso antes, 6 séculos antes de acontecer, que Jesus, o Messias, ele carregaria, ele sofreria não as suas dores próprias, mas as dores e pecados de toda a humanidade. É por isso que não acharam culpa no Mestre, no Messias, no Senhor Jesus, porque a culpa é nossa, o pecado é nosso. Nunca juiz nenhum acharia culpa ou motivo para condenar um inocente. Louvado seja Deus. Então, mesmo assim, o Senhor Jesus é condenado à pior morte, é condenado à pior condenação da época, morte, mas morte de cruz. E eu estava lendo um panfleto
evangelístico. E aí me atentei para o assunto, e o autor escreve que nasceram dois irmãos gêmeos, lá na Europa, em um país da Europa, e os dois cresceram juntos, da mesma idade, não é? Gêmeos, mas depois de criados, crescidos, homens feitos, adquiriu família, cresceu, cuidou da esposa, dos filhos, enquanto o outro se debandou para o lado da criminalidade. Enquanto um tinha a sua família, conheceu Jesus, aceitou Jesus, servia a Deus confiantemente, o outro, gêmeo com ele, se debandou para o lado do crime. E chegou um tempo que este gêmeo criminoso foi preso. E neste país, onde tinha pena de morte, este irmão gêmeo foi condenado à morte. E agora o outro irmão gêmeo orava por ele, intercedia por ele, fazia tudo por ele, mas ele não queria nada. E agora não tinha mais jeito, pastor. Era a morte, condenado à morte. O erro dele, o pecado dele, o crime dele foi uma condenação à morte. E certa vez, quando ele estava na fila da morte, ele o convidou, ou chamou através de carta, falou para o seu irmão gêmeo: vem me visitar, eu fui condenado à morte e não tem mais jeito para mim. E aquele irmão crente, fiel a Deus, foi até aquela prisão. Chegando lá, começou a conversar com ele, começou a dialogar com ele, começou a falar do amor de Jesus para ele. E ele disse: meu irmão, eu queria muito aceitar esse Jesus, mas para mim não tem mais jeito. Eu já errei tanto ao ponto de ser condenado à morte, e agora para mim o preço dos meus pecados é a morte. E aquele irmão falou: não, meu irmão, Jesus pagou o preço da morte por nós. Ele também pagou o preço para você. Ele disse: não tem jeito mais, para mim não tem mais jeito, eu vou mesmo morrer. E aquele irmão crente, ele disse: vamos fazer o seguinte, meu irmão, você está condenado à morte, né? Vamos trocar de roupa. Você me dá a sua roupa de criminoso, e eu dou a minha roupa para você de cidadão comum. E aí depois da visita, você vai ser um cidadão livre. Você sai como se fosse eu. Nós somos parecidos mesmo, não é? Gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos parecidos, o contrário de Esaú e Jacó, que eram gêmeos vitelinos, gêmeos porém não aparentes, não é? E então eles fizeram esse trato, deu certo. Quando acabou a hora da visita, o gêmeo que estava condenado à morte, saiu com a roupa do irmão, como se fosse o irmão, e foi embora. Ficou livre da morte. Chegou o dia da sua morte, e aí o irmão dele, crente em Jesus, fiel a Deus, foi morto no seu lugar. E depois, quando ele caiu em si, ele disse: isso não é justo, eu vou procurar a justiça, as autoridades, e vou informar que o meu irmão inocente morreu no meu lugar, eu que tenho que morrer. E ele foi mesmo. Ele foi, procurou as autoridades, disse: delegado, eu enganei vocês, meu irmão
morreu no meu lugar, quem tem que morrer sou eu estou aqui, eu quero morrer. E o delegado levou o caso para o juiz disse: não, basta um só morrer. Ele já morreu, já foi condenado. Se foi no seu lugar, não importa, mas ele já morreu. Um só basta. E não deu atenção àquele homem. E ele saiu triste, chorando, e começou a lembrar nas palavras que o irmão dele ensinou para ele: olha, Jesus já pagou o preço. Você não precisa morrer, ser condenado à morte, ao inferno. Não, você não precisa. Você pode aceitar Jesus. E ele correu para a igreja, aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E aí ele entendeu que o seu irmão fez o que Jesus fez por nós. O seu irmão, ele lembrou quando o seu irmão lhe disse: olha, mano, se você morrer, você vai para o inferno. Eu não, eu já sou salvo em Jesus. Se eu morrer, não tem problema, eu vou para o céu. E aí ele entregou a sua vida a Cristo e foi um crente fiel, e começou a contar o seu testemunho na Europa, em toda a Europa. Olha, o meu irmão ficou no meu lugar para ser morto, quando eu era condenado à morte, para que eu não fosse para o inferno, mas agora eu estou aqui, porque Jesus pagou o preço por mim. Ele foi condenado à morte por minha causa, pelos meus pecados, pelos meus erros, e agora eu sirvo, eu adoro, eu glorifico. Aleluia! E nós temos um irmão que fez isso por nós. Aleluia! Certa vez Jesus chegou com seus discípulos de uma viagem e pegou uma bacia, encheu de água, pegou uma toalha, colocou no cinto, na cintura, e falou para os seus discípulos: agora pode colocar os pés aqui dentro dessa bacia, que eu vou lavar os pés de vocês. E começou a lavar os pés de Mateus, começou a lavar os pés de Bartolomeu, começou a lavar os pés de Judas, começou a lavar os pés do outro Judas. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro se alarmou. Pedro falou: o quê? O Senhor vai lavar meus pés? De maneira nenhuma. Os meus pés? Meu mestre, lavar meus pés? Claro que não. É o contrário. Eu sou servo, tenho que lavar os seus pés. O Senhor vai lavar o meu. E Jesus falou: Pedro, fica quietinho aí, deixa eu lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro falou: olha, então lava meu corpo todo, eu quero tomar banho agora. E Jesus falou: basta, Pedro, basta os pés, basta lavar os pés, porque entende-se que eles já haviam tomado banho quando chegaram da viagem. Não é a mesma coisa. O nosso irmão amado pagou o preço por nós, se colocou naquela cruz no nosso lugar. E o escritor, o profeta Isaías, 6 séculos antes de tudo acontecer, ele escrevia: o nosso Deus revelava ao profeta e mandava ele escrever. Aleluia. Então esse capítulo 53 de Isaías é uma profecia eloquente que desvenda o propósito redentor de Deus. Ele aponta, este capítulo aponta para o Messias que viria, que é Jesus Cristo, e como ele seria ferido pelas transgressões da humanidade e levado como um cordeiro ao matador. É interessante que quando alguém pega o porco, o suíno, para levar para matar, meu Deus, o
suíno grita, faz um escândalo tremendo para morrer, mas a ovelha não. A ovelha é o oposto do suíno, do porco, não é? A ovelha, ela morre calada. A ovelha, ela sofre caladinha. Aleluia. E assim o Senhor Jesus foi como esta ovelha para o matadouro. Os homens, os guardas, os soldados cuspiam na cara de Jesus, ou chicoteavam, Jesus carregando uma cruz que não era, que ele não aguentaria carregar, era um peso 10 vezes maior do que o ser humano podia carregar, estava nas suas costas, e os soldados colocavam o pé na frente de Jesus, para que Jesus tropeçasse e caísse. Imagine você carregando um peso sobre os seus ombros, e de repente você tropeçar e cair no chão. Aquele peso irá machucar o seu corpo, e foi isso que Jesus fez por nós. Sabe quem eram os soldados? Era você, era eu, éramos nós, que cuspíamos na face do mestre, porque não entendíamos por que Jesus, que preço era aquele que ele estava pagando. Aleluia. Mas o profeta Isaías é bem autêntico. Aleluia. Mas em meio a esse sofrimento há uma esperança brilhante, pois Isaías também proclama que através das suas feridas seríamos curados. Enquanto Jesus era surrado e o seu corpo ferido, nós recebíamos a cura. Que coisa, que mistério de Deus. Enquanto Jesus é surrado, maltratado, nós somos abençoados, curados, recebemos a salvação. Aleluia. Mas é necessário aceitar, é necessário receber, é necessário se entregar a Jesus para receber a salvação. Então esse capítulo 53 é um testemunho notável da graça e do amor de Deus, que providenciou um Salvador para resgatar a humanidade de seus pecados. Glória a Deus. Certa vez, Pedro, todo cheio de autoridade, ele disse: Jesus, se o Senhor morrer, eu me entrego no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar, porque o Senhor é meu mestre. Jesus se voltou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro disse: que coisa nenhuma, jamais, eu vou até a morte por causa do meu mestre. Quando prenderam Jesus, Pedro foi o primeiro a correr, com medo da morte, com medo da prisão, não é? E nós todos corremos. Ninguém queria morrer na cruz, não. Nenhum discípulo queria pagar o preço que Jesus estava pagando. Aleluia. Eles não esperavam que Jesus fosse morrer propriamente. Eles esperavam que um milagre aconteceria e Jesus fugiria, como muitas vezes ele fugiu. Muitas vezes Jesus falou para eles, falou: olha, vocês tiveram tanta oportunidade para me prender, e agora eu estou aqui, vocês não querem me prender? Eles achando que prenderam Jesus porque eram mais espertos, mas não entendiam que Jesus se entregou por nós. Aleluia, louvado seja Deus. À medida que exploramos o capítulo 53 de Isaías, somos convidados a contemplar o sacrifício de Jesus e a compreender a profundidade do seu amor por nós, o que continua a inspirar e transformar vidas até os dias de hoje. Então, o Senhor Jesus pagou o preço por nós, por mim, por você, por todos nós. Mas só somos filhos de Deus
se nós aceitarmos esse. Glória a Deus, eu te aceito. Se alguém dizer, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, não pode ser filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, tem que entregar a vida ao irmão. Ao irmão Jesus, porque ele é que falou para o pai, escreve lá, Josiel Laurindo da Silva, Aparecida, escreve lá, Beatriz, escreve lá, pai, pode escrever, é meu herdeiro comigo. Não, filho, mas a herança é sua, você pagou o preço. Não, pode escrever, eu divido a minha herança com ele. Matilde, pode escrever lá, Matilde, vai herdar comigo o céu, a glória do Pai. Pode escrever, Jairo, pode escrever, Jotiel, pode escrever,